Olá, queridos. Estou aqui no primeiro dia do ano. Primeiro lugar para desejar feliz ano novo para todos e compartilhar com vocês um sonho que eu tive nessa noite, nessa primeira noite de 2016. Eu quero deixar assim bem claro que a gente não escolhe o sonho, né? Então, tem sonhos que são da nossa mente, do nosso inconsciente, do nosso emocional. Nós sabemos que tem sonhos que são proféticos, existem sonhos que Deus está falando com a gente, e existem sonhos, infelizmente existem também, que são assoprados pelo maligno para nos afrontar ou colocar medo, outras coisas. E eu sempre peço discernimento ao Senhor. O Senhor, quando eu desconfio, né, que um sonho é espiritual, e o Senhor já me deu discernimento sobre esse sonho, não todo, porque ele foi muito rico em detalhes, mas o básico, né, eu acho que é uma mensagem para a igreja, para todos os irmãos, então eu quero compartilhar com vocês. O sonho foi assim, foi um sonho muito cheio de detalhes, eu não tenho como contar todos os detalhes do sonho, mas no geral, né, no resumo do sonho, era como se eu estivesse dentro de um filme, tá? Parecia a princípio um filme, de repente eu fui entendendo que era um sonho muito real. E o cenário do sonho era como se eu estivesse dentro de uma dimensão, como aqueles filmes que se passam dentro de realidade virtual. Vou te falar alguns filmes que são assim. Matrix é um filme que está dentro da realidade virtual. Um outro filme antigo que fizeram uma releitura chama Tron, também. É um filme que se passa dentro da realidade virtual. Qual é a característica desse tipo de filme? São filmes onde, por ser uma realidade virtual, a pessoa pode fabricar coisas sobrenaturais, criar do nada objetos, lugares, uma parede some, uma parede aparece, uma casa desaparece, um veículo aparece, desaparece, enfim. É um tipo de lugar, né, de cenário onde tudo é possível, é isso que eu quero dizer. E no sonho ficava muito claro que isso tinha a ver com o mundo espiritual, né? No mundo espiritual não existe limite, né? Não existe o limite da matéria, não existe o limite do corpo, você não está preso ao corpo, então não existe parede, não existe limite de tempo, de espaço no mundo espiritual, até porque na nossa dimensão material existe o tempo cronos, palavra grega cronos, cronológico, né? Mas na dimensão espiritual o tempo é o tempo da eternidade, ou kairos, que é um tempo onde não existe nem passado e nem futuro, é sempre presente. Então por isso tinha muita similaridade com a questão do plano espiritual. E eu estava dentro desse local, ele parecia ser como se fosse um universo paralelo, era um universo como se fosse uma dimensão paralela. Ali dentro parecia uma casa com muitos andares, mas não era uma casa, era muito maior do que uma casa, era como se fosse um shopping, uma coisa gigantesca. E aquele lugar era como se ele fosse a dimensão, tinha vários andares e tinha alguém que governava aquele lugar, que era uma figura de um homem. Ele era muito mau. Eu entendi no sonho, o Senhor já me deu o discernimento, que esse local que eu estava representava o mundo, o sistema que opera dentro da nossa dimensão, né? O planeta Terra está dentro desse sistema. Deus criou a Terra, ela era perfeita, mas a nossa dimensão caiu da eternidade, por isso hoje a nossa dimensão está perecendo com a queda. Nós estamos separados da eternidade, então a Terra também está separada da eternidade. Então eu entendi que era a dimensão que a gente vive, e que esse homem, que era o chefe desse local, ele era o diabo. No caso, como a Bíblia nos revela, o diabo é o chefe do sistema corrompido aqui na Terra. E dentro desse local existiam muitas pessoas que estavam trabalhando em função do cara que era o chefe. Elas serviam esse cara, consciente ou inconscientemente, e elas faziam de tudo
para, vamos dizer assim, elas estavam dentro das suas posições de trabalho para ele ali. E a maioria dessas pessoas fazia parte de uma casa que tinha ali dentro, que era como se fosse um cabaré, uma boate de striptease gigante. Parecia muito com aquele filme Moulin Rouge, mas não era de época, era uma coisa mais atual. E aí aconteciam muitas coisas, eu ficava fugindo dele, ele me perseguindo, e aquela guerra espiritual, e enfrentava ele, falava algumas coisas pra ele, mas eu conseguia sair fora e tal. E teve um momento que eu cheguei dentro dessa boate, é uma boate imensa, tinha muitas mulheres bonitas, com roupas muito indecentes, seminuas e se exibindo, muitos homens também se exibindo, e de repente eu subia num local de destaque, que era como se fosse uma plataforma assim, que ficava no alto, e eu dizia: agora eu vou contar toda a verdade pra vocês, e eu vou liberar uma palavra de Deus aqui dentro, e vocês vão ver qual é a verdade. E de repente ele aparecia na minha frente, esse homem mau, e falava assim: ah, é? Ah, você vai fazer isso? Tudo bem, então eu vou fazer o vocal pra você, eu vou levantar um ministério de louvor pra você. E ia surgindo da terra, assim, ó, do chão, pessoas vestidas com aquela roupa de bata de igreja. E ele falava: porque eu tenho os melhores ministros de louvor. E começava a falar: eu tenho uma estrutura perfeita com as pessoas do maior talento. E as pessoas todas iam levantando, elas tinham um olhar muito soberbo, elas olhavam pra mim, me encaravam com ele na frente e diziam: agora nós vamos começar o louvor pra você. E abriam a boca e começavam a cantar muito, assim, cantar aquelas coisas assim que a gente vê só em filmes americanos, aquelas igrejas afro-americanas que eles cantam muito e cantavam muito com aquelas becas de igreja, de coral, e cantando muito. E ele falava: pois é, eu tenho os melhores cantores, eu tenho todos os melhores, eles têm muito talento e tal. E eu ficava olhando aquilo, e quando ele terminava, ele vinha atrás de mim, e de repente eu fazia assim com a mão e criava um bloqueio sobrenatural em volta de mim. Ele não conseguia me tocar. Aí ele dizia: não, mas daqui a pouco o tempo desse bloqueio vai acabar. E aí dentro do meu bloqueio ali, eu estava isolada, ele não conseguia me tocar, era como se fosse um campo de força ao meu redor. O Espírito Santo falava comigo assim: antes do seu bloqueio acabar, eu vou te dizer para você fugir, você vai para um outro lugar, ele não vai te tocar. E aí eu olhava, eles estavam cantando, e as mulheres todas seminuas, dançando, seduzindo, todos eram pessoas que trabalhavam para ele ali dentro daquela boate. E de repente eu via uma dessas mulheres assim, as genitálias todas cobertas por pedras, assim, era uma coisa muito bonita a roupa delas, mas era muito indecente, e tudo uma superprodução. E eles acabavam de cantar, e eu colocava o dedo na cara dele e eu dizia assim: você não vai poder enganar as pessoas por muito tempo, a sua música nunca vai chegar aos pés da música de Deus, e o seu talento nunca vai ser suficiente para se comparar com o talento de Deus. E aí quando ele saía, eu ainda protegida pelo bloqueio, eu começava a falar para as pessoas: queridos, não se esqueçam, ser usado não significa ser aprovado. E eu começava a mencionar Mateus 7:21 para todos, 21, 22 e 23, e falar das palavras de Jesus, quando Jesus disse que nem todos aqueles que chamam ele de Senhor vão entrar no céu. E eu começava a falar e pregar para aquelas pessoas e dizer: não acreditem que só porque alguém canta bem, essa pessoa está sendo aprovada. O talento não significa aprovação. Muitas pessoas que cantam bem estão indo para o inferno, muitas pessoas que têm talento estão indo para o inferno. Não aceite. E as pessoas me olhavam, gente, e elas simplesmente não reagiam, elas parecia que nem entendiam o que eu falava, mas era para eu entregar a palavra, porque parecia que alguém ia receber. E quando terminava, Deus falava: agora, antes que o seu bloqueio acabe, corre. Eu corria, o bloqueio em volta de mim, eu corria e sumia, e eu ia para um local escondido, como se fossem os bastidores, e eu via uma dessas bailarinas descendo, e ela descia
como se fosse porque elas estavam presas em cabos, assim, era uma super produção. E ela descia, abria um buraco no chão, como se fosse o camarim, o local escondido, e ela entrava. Quando ela entrava, uma outra mulher junto com ela entrava, e ela estava muito bonita, mas quando ela entrava ali, ela virava a perna para a mulher e dizia assim, ai, um bicho me mordeu, e ela mostrava uma marca horrível de machucado na perna, e a mulher falava para ela, ah, não, deixa que eu trato e tal, e ela voltava ao normal ali, e eu via que aquilo tudo era uma farsa, e como se aquelas pessoas soubessem que elas estavam trabalhando para o mal, enfim, e acabava o sonho. Logo depois tinha mais alguns detalhes ali, e eu acordei e pedi discernimento ao Senhor do que significava, e o Senhor falou comigo mais uma vez sobre essa questão de ser usado versus ser aprovado. Ele me mostrou que aquele local dentro daquele sistema era a igreja, e que hoje a igreja no mundo inteiro, ela valoriza demais o talento, ela está obcecada pelo prazer que o talento proporciona, e a igreja não está observando que existem pessoas, às vezes até mesmo endemoniadas, que estão fazendo parte dos ministérios do altar, pessoas que não são libertas e pessoas que não têm a menor capacidade para estar ali estão. Tudo por um entretenimento gospel. Porém, eu não sou contra o entretenimento, irmãos, desde que ele não fira a santidade e o altar do Senhor. O entretenimento que estava ali, né? Tudo era para o entretenimento, porém o entretenimento de uma maneira errada, né? Não era um entretenimento lícito, uma coisa pura, não. Era um entretenimento que envolvia enganar as pessoas, fingindo que quem está cantando ali é santo, né? E uma coisa que vocês precisam saber, não sei se todo mundo sabe, é uma realidade hoje da Terra. Existem muitas igrejas espalhadas pelo mundo todo, onde as pessoas elas confundem o cantar bem com a unção. Isso é muito comum em igrejas estrangeiras fora do Brasil. No Brasil não é tanto, mas fora do Brasil eu vi muito isso. As pessoas elas acham que quando você canta bem, você faz firulas com a voz, você improvisa e faz domínio vocal, aquela coisa toda. As pessoas acham que é o Espírito Santo, as pessoas acham que você está sendo movido pelo Espírito Santo, mas não é verdade. Existem pessoas que não têm o Espírito Santo, inclusive tem até demônios, e que cantam muito bem, dominam a técnica vocal. Então isso não significa, isso não é uma prova de espiritualidade, ok? E infelizmente isso invadiu, essa crença enganosa invadiu muitas igrejas fora, né, nas outras nações aí, que nós no Brasil não temos tanto esse problema. Porém, isso tem se infiltrado na nossa nação de uma forma menor, mais sutil, mas tem também, principalmente da maneira onde você vê as igrejas preocupadas demais com o crescimento, de maneira errada, né? Não uma forma de você pensar no crescimento para alcançar mais vidas para o reino, mas uma forma de pensar no crescimento no sentido de inchar a igreja. E a qualidade de pessoas e da vida das pessoas e do coração das pessoas precisa ser muito maior do que a quantidade de pessoas que está ocupando o espaço da igreja. Porque senão a gente tem uma igreja cheia de pessoas vazias. A gente precisa focalizar as pessoas terem Jesus e terem entendimento de que andar com Deus é uma vida transformada. Você tem que abrir mão dos prazeres do mundo, porque senão você não consegue receber o reino. Jesus falou lá em João 12, que quem perder a vida nesse mundo é que vai ganhar. Então ele não estava falando para você não amar a vida, ele estava falando, até porque a vida é um dom de Deus, mas ele estava falando que você não pode amar, curtir as coisas desse mundo. Você precisa amar mais o reino do que as coisas desse mundo. As coisas desse mundo têm que ser secundárias, nunca primeiras no seu coração. O seu coração primeiro tem que ansiar pelo reino, pela eternidade, pelas coisas de Deus. Então eu entendi esse sonho como um alerta. O Senhor está me alertando mais uma vez, para que eu possa alertar vocês de que nós precisamos acordar e tomar cuidado, que o talento não pode ocupar o lugar do caráter e da santidade. Não é porque a pessoa canta bem e que a música é bonita e tal. A gente tem que vigiar. Hoje o Brasil está sofrendo um ataque forte no altar. Música do mundo se infiltrando em todos os lugares, nos departamentos da igreja. As pessoas não sabem que música não é só música, gente. Música é espiritual. Música é download ou do céu ou do inferno. Há uma fonte de música no inferno. Leia o meu blog, tem um texto no meu blog chamado Cada Show é um Culto Disfarçado, e tem um outro
muito bom também, que fala sobre música. Eu vou lembrar daqui a pouco do nome, é porque é muita informação na minha cabeça. E é muito, muito bom esse texto, porque eu cito o texto bíblico, o versículo bíblico, que fala que o diabo tem sim música no inferno. Deus não tirou dele, ele era um chefe da orquestra do céu. Deus não tirou dele a capacidade de fazer música. Tomem cuidado, porque todas as pessoas que não abrem mão da música do mundo estão se desviando. Então é uma questão de tempo. Ore, você tem dúvida sobre isso? Você acha que eu sou muito radical? Ore, eu saí da música do mundo. Eu nasci na música do mundo. Eu sei o que eu estou falando, infelizmente, queridos. Eu não queria ser a pessoa escolhida para pregar isso. Eu sou uma mulher, eu sofro muito preconceito, mas Deus me escolheu, então Ele sabe o que Ele está falando, amém? Ele sabe o que Ele está fazendo. O negócio é confiar e crer que Deus vai nos suprir, vai nos respaldar. Se você tiver dúvida, fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você. Nós precisamos ser radicais em algumas áreas, outras não, mas algumas áreas sim. A área que nós precisamos ser radical é a área da adoração. Só Deus é digno de adoração. Nós não podemos relativizar a adoração. Nós somos um templo. Dentro de nós não pode tocar outro tipo de música e de arte que não seja para adoração ao Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. E depois eu vou ler aqui as perguntas. Eu não tive tempo agora. Minha bateria tá quase acabando. Tá bom? Deus abençoe poderosamente vocês. Um grande abraço.